nós vamos exibir a primeira parte de uma importante entrevista que Walter Pulga Júnior gravou com o Maurício Nogueira, que é diretor da Atenagro. Aliás, desculpe, a segunda parte da entrevista. Ele mostrou na primeira parte que o brasileiro já pagou preços mais elevados para a carne bovina, suína e também a carne de frango. E nós vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista. O Maurício Nogueira analisa os preços da carne recebidos por pecuaristas. Primeira parte, o que o consumidor pagou. Agora, o que o pecuarista, o produtor, recebeu. Vamos ver. E nessa movimentação dos preços, de décadas, que Maurício Nogueira comentava conosco, os estudos da Atenagro mostram agora quem ganhou, quem perdeu, se é que alguém ganhou nos últimos anos, rentabilidade com a produção de carnes. Bom, Maurício, vamos começar analisando o que ocorreu com o mercado de carne bovina, pecuarista, indústria. O que ocorreu? Bom, a rentabilidade a gente teria que analisar todas as combinações de sistemas de produção, produtividade. Então a análise que nós vamos fazer aqui é com os preços. Então vamos pegar os preços que chegaram ao consumidor nesse período todo, os preços que a indústria vendeu, que a indústria recebeu em mercado interno, não estou considerando o mercado externo, e os preços que o produtor recebeu. E aí, se a gente olhar o primeiro gráfico, que eu quero mostrar aqui, da década de 70, eu pego os primeiros 5 anos da década de 70 e os últimos 5 anos até agora, isso incluindo até o preço agora de maio, que ainda não acabou, que estamos no comecinho. O consumidor paga hoje 34% menos pela carne, que é o que a gente discutiu anteriormente, lá na gôndola. Então, o supermercado hoje vende um preço 34% menor do que vendia no começo da década de 70. A hora que a gente vai para a indústria, a indústria perdeu quase 56% de preço. Então a indústria cedeu muito mais preço do que o varejo. Então o varejo, os supermercados capturaram parte do ganho que a indústria tinha. E o pecuarista perdeu 45%. Então se a gente pegar análise de preço, a indústria perdeu mais. No caso da carne bovina, Pulga, tem que colocar um comentário aqui que é fundamental, essencial a gente considerar. Nos últimos 15 anos, a indústria, que perdeu mais do que o varejo, ela incorporou parte dos custos do varejo. Hoje a indústria vende praticamente 70% da carne, chega no varejo desossada. A indústria desossa na própria planta, embala e manda para o varejo. O açougueiro acabou indo para dentro da indústria. O trabalho do açougueiro foi para dentro da indústria. Então aquele açougueiro tradicional que a gente chegava, ainda tem muito, principalmente em cidades do interior, que é aquele que compra a carcaça, que a gente chama da carne quente, compra a carcaça e desossa, sabe onde estão os cortes, tudo certinho, ele praticamente hoje está dentro da indústria. Então a indústria, o açougue lá do supermercado, aquela parte lá do fundo, geralmente no fundo do supermercado, aquele pessoal que está lá, eles sabem porcionar uma carne. Então chega lá os cortes numa caixa ou numa embalagem maior, ele vai porcionar para vender para aquele consumidor que ainda gosta de ver a carne sendo manipulada. Mas essa carne chegou já pronta. Então, olha que interessante, o varejo perdeu menos preços do que a indústria e liberou-se de parte dos custos, enquanto a indústria também comprou pegou para ela parte dos custos do varejo e perdeu mais preço. Então, nós temos hoje uma situação que a gente pode comparar, fazer a seguinte afirmação. Se o varejo tivesse cedido a mesma quantidade de margem que a indústria cedeu, a gente teria hoje carne muito mais barata chegando na mão do consumidor. E agora, Maurício, temos a evolução dos preços do frango. Também ocorreu mais ou menos o mesmo processo de perda de rentabilidade? Ocorreu a mesma coisa no caso do frango, como você pode ver aí no gráfico, nós temos um maior equilíbrio entre o que perdeu no varejo, o que perdeu na indústria, o que perdeu no produtor. Isso vem também do sistema de produção, O frango ganhou muita tecnologia muito rápido. E tanto a indústria como o produtor vem trabalhando com o mesmo perfil
ao longo desse período, né? Então ela hoje chega ao consumidor 75% mais barata do que chegava lá atrás. Então é a que ficou mais acessível ao consumidor. No caso do varejo, por que o varejo perdeu uma proporção maior? Provavelmente é muito mais atrativo em termos de giro trabalhar com frango do que com as outras carnes. Agora olha que interessante, se o varejo tivesse também cedesse também proporcionalmente na carne de boi e na carne suína, a gente teria uma competição muito maior entre as carnes e o consumidor sairia ganhando. Temos também o mesmo estudo feito para a carne suína, né? A Atenagro fez o estudo, agora a perda de quem está lá no varejo, né, foi muito grande, não? E a mesma consideração aí, né, que a gente tem lá para as de frango e suína, a do varejo, o que acontece? Você cede mais na carne suína do que aconteceu na carne de frango e na carne bovina, só que se você pegar o caso do produtor, ele perdeu 75%, né, de faturamento, de receita nesse período. Então o que nós estamos vendo acontecer agora na carne suína com a carne em comparação às outras? Nós estamos vendo uma dificuldade maior do produtor independente se manter e a tendência é que ele passe isso que comece a aumentar a participação dos sistemas integrados, como aconteceu lá com o frango. A tendência é acontecer isso também na suinocultura. Boa parte vai para a integração, que a indústria dá o mínimo de garantia para ele continuar na atividade quando há oscilação de custo no mercado. Exatamente, exatamente. Porque isso derruba mesmo o independente, né? Derruba, e o independente não vive diretamente também aquela receita que tem com as exportações, né? E ele tem mais dificuldade para administrar o sistema de produção, se ele vai alojar animais no galpão ou não, e assim por diante. Então a indústria tem uma margem maior. O independente que está conseguindo se organizar para sobreviver, ele está fazendo acordos com a indústria, uma parceria, né? Contratos de longo prazo. Para diminuir o problema que ele enfrenta. Para diminuir o problema, para conseguir viver um pouco aí dos bons momentos que a indústria vive também. E claro, na parte de suinocultura também, Pulga, a gente tem que considerar a questão da gourmetização da carne suína. Igual está acontecendo com a carne de boi, né? Já há algum tempo, se você for ver hoje a carne de boi que chega para uma qualidade cortes muito especiais, melhor, diferenciados. E o suíno é a mesma coisa. Nós estamos tendo aí um trabalho muito grande de mercado interno para melhorar o sabor da carne suína que chega para o consumidor. E a apresentação, né? Você pode olhar aí nos supermercados, quem tiver curiosidade, cada vez mais nós temos cortes interessantes, né, apresentado aí pela cadeia produtiva de suíno do Brasil. Bom, finalizando os estudos da Atenagro, você acompanha agora um gráfico que mostra o que ocorreu, né, com os custos e preços das proteínas, né, incluindo aí, inclusive, leite também, ao longo, né, entre o plano real, né, para cá, de setembro de 94 até maio de 2022. Explica o que ocorreu aí. O custo de produção nas fazendas disparou? Disparou, na verdade vem aumentando, né? A gente mudou tudo, né? Pega lá na década de 70, na década de 80, 90, quais eram as exigências, né, que a gente tinha dentro de uma fazenda. Hoje a gente tem várias. Então a gente sempre mostra isso, porque a outra análise que a gente vem comentando, ela é feita em preços e às vezes o pessoal não percebe o que foi cedido de margem lá nas fazendas. E é por isso que nós estamos diminuindo a quantidade de produtores no Brasil, né? O pessoal está tendo dificuldade de sobreviver. Esses dados às vezes não aparecem, que a gente pega as estatísticas do censo e elas são feitas em cima de cadastros, mas se você pegar quantos produtores são donos de cadastros que estão produzindo mesmo ou não arrendando, a quantidade diminui. Então o que aconteceu nesse período? Vamos lá, vamos para o gráfico. O custo de produção nas fazendas, lembra que nós estamos falando aí de 94 até hoje, então os números são grandes porque eu deixei a comparação em valores nominais aí. Mas o custo de produção nas fazendas nesse período subiu quase 2.800% nesse período todo. E lá no último, né, que a gente vê os preços finais ao consumidor, subiu 820%, que são as análises que a gente fez anteriormente, só que aí eu estou pegando da década de 90 até hoje. E a hora que a gente vai para
para as fazendas, os preços que os produtores receberam subiram 900%. Então tem um aumento de custo de 2.800% e um aumento de preço de 900%. Então o que explica esse processo todo, Pulga? É a tecnificação das fazendas, é o aumento da produtividade. Então por isso que a gente vem reforçando nessa sequência de raciocínio a importância da gente estimular sistemas que são mais produtivos. Eles que vão aumentar a quantidade ofertada, que vai possibilitar que a população tenha acesso cada vez a mais carne de qualidade em volumes, em quantidades, preços melhores, né, do que tinha anteriormente. E a margem, infelizmente, vai cedendo nesse processo. Ou seja, a rentabilidade na atividade vai diminuir. Por unidade vai diminuir. Aí qual é a resposta do produtor? Como 1 quilo de carne, 1 litro de leite, 1 quilo de carne suína ou de frango me dá menos dinheiro, eu tenho que produzir mais por área para eu conseguir capturar a renda por hectare. Que para ele o que interessa é o que a fazenda rende. Então ele vai responder esse processo aumentando a quantidade produzida na fazenda. Maurício, para que esse processo continue, é tecnologia no campo. Exatamente, tecnologia no campo. Então para a gente conseguir responder cada vez melhor, né, eu tenho que buscar sistemas mais produtivos. E aí, Pulga, a parte interessante de tudo isso, às vezes a gente vê todo o ganho tecnológico dos últimos anos, só que aqui no sistema tropical, no Brasil, nós estamos muito longe ainda do ideal. Então, se eu pegar o público que a gente avalia no Rally da Pecuária, que é um público, não é a média do público, é bem acima da média nacional, mas nós ainda temos dentro desse público produtividades bem mais altas do que a média. Se eu pegar só a média do público do Rally, a gente produziria 2,5 vezes mais carne na mesma área. Esses produtores de ponta, eles estão buscando esses sistemas. Se a gente continuar estimulando, a tendência é que ao longo dos anos a gente vai ter melhoria na produtividade, que representa ganhos que já vem acontecendo na qualidade de vida de quem trabalha nas fazendas, carne mais acessível para o consumidor da cidade, mais segurança no processo de produção, então a gente tem um controle muito maior de qualidade, de itens que possam contaminar, de apresentação, de opções. Então, toda a cadeia produtiva, todo consumidor tende a ganhar muito com isso. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira com os estudos realizados sobre a evolução dos preços das carnes nas últimas décadas. E veja, produção perdeu rentabilidade, mas isso se deve, lógico, ao avanço da tecnologia e melhoria para o consumidor. O consumidor já pagou muito mais caro no passado pela carne que come hoje. Fora isso, a qualidade melhorou muito, não, Maurício? Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, tanto na parte de sabor, né? Na parte de maciez, né? Animais mais jovens, terminados com mais tecnologia, como principalmente, né, no caso que a gente fala aí de segurança, de saúde pública, né, na qualidade de agentes contaminantes, né? Essa carne hoje ela já sai refrigerada lá do frigorífico. Quer dizer, a gente não tem aquele manuseio todo da carne aberta, exposta à temperatura ambiente, em transporte. Isso está ficando cada vez mais raro. Então a gente tem um ganho muito grande aí em todo o processo. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Walter Pulga Júnior, de São Paulo.